Oi pessoal, estamos aqui para mais um vídeo da série Filósofos do Espiritismo. E o nosso destaque de hoje será um personagem que viveu contemporaneamente a Allan Kardec e que é bastante conhecido nos meios espíritas, inclusive como o filósofo do Espiritismo. A nossa série não poderia estar completa se não falássemos sobre o grande pensador Leon Denis. Então, vocês já sabem, antes de começarmos o episódio, deixem o like nesse vídeo e se inscrevam nos canais do IFEP e do Espiritismo em Ação. E ativem o sininho para vocês receberem as notificações sempre que forem publicados novos conteúdos nesses dois canais. E vamos ao conteúdo do vídeo de hoje. Leon Denis é um daqueles pensadores espíritas que dispensam apresentações mais detalhadas, né? Um dos pensadores espíritas mais conhecidos da história do espiritismo. E para não nos tornarmos repetitivos, vamos destacar alguns pontos não tão conhecidos assim do pensamento de Leon Denis, já que o objetivo da nossa série é ressaltar o pensamento filosófico, né, desses grandes pensadores que estão passando por aqui, e ao mesmo tempo poder ressaltar alguns fatos, algumas curiosidades, tanto da vida como do pensamento desses grandes filósofos e filósofas que estão passando aqui pela nossa série Filósofos do Espiritismo. Leon Denis nasceu num vilarejo chamado Fogue, situado aos arredores da cidade de Tours, na França, no dia 1º de janeiro de 1846. Ele era filho de Joseph Denis e Anne-Lucie, e teve que iniciar muito cedo no trabalho para ajudar o sustento de sua família. Desde a infância, Leon Denis se tornou um autodidata, buscando estudar de tudo o que podia, por sua própria conta, e tinha interesse numa enorme variedade de assuntos. Com 18 anos, ele passou a viajar por toda a França e até mesmo para outros países da Europa, por conta de seu emprego como representante comercial, o que lhe proporcionou adquirir vasto conhecimento em muitas bibliotecas e livrarias por onde passava. Foi por essa época que ele tomou contato com a doutrina espírita, através de um exemplar de O Livro dos Espíritos, que se encontrava exposto em uma livraria, numa das cidades em que ele estava a trabalho. Leon Denis adorava música, não fumava, era quase exclusivamente vegetariano e não fazia uso de bebidas fermentadas. Um mal, porém, lhe incomodava desde muito jovem: o problema em sua visão. Com 21 anos de idade, no ano de 1867, Leon Denis tem o seu primeiro encontro com Allan Kardec, na cidade de Tours, onde o codificador esteve para realizar reuniões e conferências com grupos espíritas que estavam em formação naquela região da França. De algumas informações prévias que a gente pode trazer sobre Leon Denis, além dele ter sido um dos grandes continuadores do Espiritismo, um dos grandes continuadores da obra de Kardec, ao lado de Gabriel Delany e Camille Flammarion, ele foi um continuador também da pesquisa mediúnica, da pesquisa psíquica. Então isso é muito importante também de ressaltar o aspecto experimentador de Leon Denis na sua contribuição para o desenvolvimento do Espiritismo. Leon Denis iria rever Kardec por mais 2 vezes ainda.
Uma na casa do codificador, a rua Saint-Anne, em Paris, e outra vez no vilarejo de Bonneval. Com o desencarne de Allan Kardec, no ano de 1869, toda a atenção do movimento espírita se volta para a cidade de Tours, e as atividades de Leon Denis se intensificam na defesa dos postulados e conceitos da doutrina espírita. O ano de 1882 marca praticamente o início do seu apostolado, durante o qual teve que enfrentar sucessivos obstáculos. O materialismo e o positivismo, que olhavam para o espiritismo com ironia e risadas. E os crentes das demais correntes religiosas, que não hesitavam em aliar-se aos ateus para ridicularizar e enfraquecer a doutrina espírita. Leon Denis, porém, como um bom paladino, enfrenta a tempestade. Em 2 de novembro de 1882, pela primeira vez, o espírito de Jerônimo de Praga se manifesta, dizendo ser o seu melhor amigo e o seu pai espiritual. Em 24 de dezembro daquele mesmo ano, é fundada a União Espírita Francesa, e em seguida viria o periódico L'Espiritisme. Leon Denis se torna o mais importante divulgador do espiritismo em todo o mundo naquele momento. Ele foi presidente de diversos congressos internacionais e realizou incontáveis conferências em toda a Europa, defendendo e espalhando a doutrina espírita. Algumas outras questões também importantes para a gente falar sobre Leon Denis. Ele foi presidente do Congresso Espírita Internacional de 1925, realizado em Paris. E vocês vão notar que ao longo da nossa série, dada a militância espírita desses pensadores, vários deles tiveram papel fundamental dentro de eventos espíritas internacionais. Então a gente tem a Amália Soler como vice-presidenta do Congresso Espírita de 1888 em Barcelona, o próprio Leon Denis presidindo o Congresso Espírita Internacional de Paris, mas antes disso ele já havia presidido também o Congresso Espírita da Bélgica. Nós vamos ter depois, né, nos episódios seguintes, Mariotti Porteiro participando ativamente do Congresso Espírita Internacional, também de Barcelona, só que de 1934, tendo um papel ali, a delegação argentina teve um papel fundamental ali no trabalho, no desenvolvimento do Congresso como um todo, né? Então, vários desses pensadores, Herculano também bastante atuante em congressos espíritas, tiveram uma militância bem direcionada para a sua produção espírita e a sua colaboração diretamente, né, com o movimento espírita como um todo. O filósofo do espiritismo, de acentuadas qualidades morais, dedicou toda uma longa vida à defesa dos postulados da doutrina espírita. A sua bibliografia é bastante vasta, composta de obras monumentais que enriquecem as bibliotecas mundo afora. E, em particular, a sua produção filosófica possui aspectos que são esquecidos pelo próprio movimento espírita. Na parte filosófica, uma questão curiosa também que podemos destacar desde já, é que Herculano Pires, ao se referir ao livro O Problema do Ser, do Destino, da Dor, de Leon Denis, disse que essa foi a primeira obra filosófica espírita existencialista. Então Herculano nomeia o Leon Denis como o primeiro pensador espírita existencialista, exatamente por tratar as questões que seriam muito caras ao existencialismo nessa obra, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então, à época de Leon Denis, havia apenas um outro filósofo que tratava dessas questões que viriam a compor o pensamento existencialista no século XX, que era o dinamarquês Kierkegaard. No mais, era Leon Denis tratando dessas questões
relacionadas à angústia, à dor existencial, liberdade, responsabilidade, enfim, todos os temas que a gente encontra nessa obra. Um outro detalhe também dessa obra, e é importante a gente também situar para todos aqueles que estão acompanhando a nossa série, essa obra está entre as 10 mais lidas no século XX, né, entre as obras espíritas, dentro do movimento espírita. No ranking das obras mais lidas, temos 10 obras, apenas 2 não são obras mediúnicas. Uma é O Espírito e o Tempo, de Herculano Pires, e a outra, essa de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que ficou em 4º lugar ao longo do século XX como obra mais lida, dada a importância que essa obra tem para o movimento espírita, para o espiritismo e para o próprio pensamento de Leon Denis enquanto filósofo robusto que ele tornou-se a partir do contato, né, com o espiritismo. Leon Denis ele é mais conhecido pelas suas obras mediúnicas e também as suas obras de filosofia moral. E aí, para não repetir o que muitas vezes se fala, né, sobre Leon Denis, eu vou destacar 3 obras dele que eu considero que o movimento espírita conhece menos, mas que a gente precisa se adonar dessas obras, das informações que elas trazem, das reflexões que Leon Denis elenca para nós. Primeiro é a obra O Progresso, que é fruto de uma palestra, de uma conferência realizada por Leon Denis, e depois, por sugestão de quem assistiu à conferência e de amigos diversos, ele transformou em livro. É um livro de 1880. O Espiritismo na Arte, que é uma obra de 1922, e Socialismo e Espiritismo, que é uma obra de 1924. Então, vou destacar aqui essas 3 obras, mas deixando a informação clara, né, que Leon Denis escreveu bastante, então ele tem muito mais obras do que a gente vai sugerir aqui para quem está nos acompanhando aqui na nossa série. A obra O Progresso, por que ela é fundamental para nós espíritas? Porque a temática do progresso ela ainda carece de maior aprofundamento de nossa parte em relação à compreensão do conceito de progresso e em relação a como que o progresso se dá efetivamente, né? Há muitas vezes uma compreensão dentro do movimento espírita como se o progresso fosse algo linear, quando na verdade o progresso é complexo, então ele tem camadas diversas atuando simultaneamente na perspectiva progressista, e ao mesmo tempo ele não é linear, porque a gente pode até dizer que Leon Denis foi um dos inauguradores, né, de uma visão complexa sobre os conceitos. Então é como se fosse um dos nossos pensadores da teoria da complexidade espírita, né, podemos colocar dessa forma. Nessa obra, por exemplo, ele vai trazer várias vertentes de progresso, ou melhor dizendo, uma tipologia de progresso, para ampliar o debate. Então ele parte nessa obra de um conceito de progresso, né, partindo da pergunta o que é progresso. Depois ele analisa o progresso ao longo da história, né, ao longo dos tempos da história humana, e depois ele vai para a tipologia dos tipos de progresso, a tipologia de progresso que ele considera que é importante destacar. Então ele elenca o progresso político, o progresso social, o progresso religioso e o progresso da imortalidade. Ou seja, temos, no mínimo, na perspectiva de Denis, 4 tipologias de progresso atuando simultaneamente na humanidade, seja na humanidade encarnada, seja na humanidade desencarnada. E ele até faz um ressalte na obra que ele diz: olha, eu não vou detalhar aqui o progresso material porque este já é o mais óbvio. Basta a gente olhar para o desenvolvimento tecnológico a partir da Revolução Industrial e etc., que a gente vai ver um progresso material bem delineado. Então, por isso que ele vai destacar esses outros tipos de progresso nessa obra. Na obra O Espiritismo na Arte, essa obra eu acho muito linda, muito
muito bela no que ela se propõe, porque ela resgata um aspecto um pouco perdido na história da filosofia, que é a inspiração. Então, na visão do Leon Denis, a inspiração ela tanto é importante para o desenvolvimento da arte, mas também ela é importante para o desenvolvimento do pensamento como um todo. E a filosofia, ela trata muito dessa perspectiva da inspiração, tanto que as relações entre filosofia e arte também são muitas, são amplas ao longo da história da filosofia. Então, trazer esse resgate da inspiração no contexto do desenvolvimento do pensamento, alinhando essa perspectiva a uma perspectiva espiritual, também foi uma grande inovação filosófica de Leon Denis a respeito dessa questão que até então era tratada no campo mais da materialidade e não da espiritualidade. Então, ponto muito positivo para o nosso querido Leon Denis. E por último, a obra Socialismo e Espiritismo, que é de 1924. Então a gente já tem também um Denis mais maduro em relação às suas vivências espíritas, e essa obra demonstra uma clara preocupação do pensador Leon Denis, do filósofo Leon Denis, com as questões sociais. Então, Leon Denis inaugurou uma série de obras que depois viriam de outros pensadores que também iriam investigar as relações entre socialismo e espiritismo. Leon Denis foi um dos primeiros, se não o primeiro, a tratar desse assunto de maneira assim direta em uma obra, e viria depois a influenciar outros grandes pensadores que também seguiram esse caminho, como Humberto Mariotti, Cosme Marinho, Manuel Porteiro, Herculano Pires, Deolinda Amorim, Ney Lobo. E aí essa obra, por ela ter essa relação entre socialismo e espiritismo, ela é muito pouco estudada dentro do movimento espírita, porque as pessoas em geral elas tendem a polarizar as temáticas, né, do ponto de vista político partidário. E aí isso limita as possibilidades de análise e de reflexão sobre conceitos e obras em geral. A perspectiva do Leon Denis, que viria a ser também a perspectiva desses outros pensadores que eu já citei, ao fazer essa relação entre espiritismo e socialismo, o objetivo é fazer uma análise de até que ponto a teoria socialista colabora com a teoria espírita e vice-versa para a transformação da sociedade. A transformação essa que não pode ser só moral, né? O próprio Leon Denis tem essa compreensão, e esses outros pensadores que eu citei também, mas ela precisa ser uma transformação também para o fim, ou a diminuição ou o fim das desigualdades sociais. Então, evoluir, progredir moralmente, né? Para retomar aqui a questão do progresso, progredir moralmente, individualmente, é importante, mas não é o suficiente. É preciso pensar também na transformação de cunho social, que vai atingir a todas as camadas da própria organização social. Na educação, na política, e aqui política não é no sentido política partidária apenas, é na política enquanto vida na polis, na cidade, né, a vida cidadã do espírito encarnado, vai interferir na relação com a religião, vai interferir nas relações entre os indivíduos, as relações de trabalho, enfim, em todas as questões que compõem a complexidade da vida social. Então, a investigação de Leon Denis tinha esse objetivo, que depois viria a influenciar positivamente esses outros pensadores que eu já citei aqui. Então, essa obra ela precisa ser melhor meditada pelo movimento espírita, para que não haja uma invisibilização da obra, achando que é uma relação político-partidária ou alguma coisa nesse sentido, né? Leon Denis foi o consolidador do espiritismo. Não foi apenas o continuador de Allan Kardec, como geralmente se pensa. Coube-lhe desenvolver os estudos doutrinários, continuar as pesquisas mediúnicas,
impulsionar o movimento espírita na França e no mundo, aprofundar o aspecto moral da doutrina e, sobretudo, consolidá-lo nas primeiras décadas do século XX. Leon Denis, como um dos grandes pensadores espíritas, ele tinha uma compreensão bem clara da relação do espiritismo com as diversas áreas do conhecimento humano. E ele, até onde pôde, não se furtou de nenhuma forma a fazer essas relações. Então, isso também é uma marca importante desses pensadores que estão passando aqui na nossa série Filósofos do Espiritismo. São pensadores que não contemplaram o espiritismo enquanto doutrina. Ao contrário, ajudaram a desenvolver o pensamento espírita com a ampliação do olhar espírita sobre o mundo, sobre as mais variadas perspectivas relacionadas ao mundo. Afinal de contas, né, como diz o antropólogo Laplantine, a reencarnação ela tem esse objetivo da transformação social, e ele usa um termo bem interessante, que é a reencarnação através de uma visão socialista, mas não é o socialismo que poderia estar conectado a uma visão partidária, né? Mas a própria dinâmica do progresso social em si. Então é isso. Por hoje a gente encerra por aqui. Leon Denis tem muito mais que a gente poderia destacar do pensamento dele, mas aqui a gente já consegue inspirar um pouco vocês a pesquisarem um pouco mais desse grande pensador espírita, continuador da obra de Kardec. A partir de 1910, os problemas de sua visão se agravam e ele vem a ficar praticamente cego alguns anos depois. No dia 12 de abril de 1927, Leon Denis desencarna após muitas horas de sofrimento no leito, por conta de uma pneumonia que o atacava. Ele tinha 81 anos de idade e trabalhou até o último minuto de sua vida terrena, revisando o texto que seria publicado na obra biográfica do seu mestre Allan Kardec. É importante também destacar que o Leon Denis tem dois biógrafos para quem também quer se aprofundar um pouco mais sobre a vida de Leon Denis. Ele tem dois biógrafos muito bons. A gente encontra também as obras deles na internet, traduzidas, né, disponíveis de forma gratuita, que são os dois biógrafos, Gaston Luce e o Henri Regnault. Então são dois biógrafos também muito bons, que vêm detalhar um pouco mais sobre a vida e a obra de Leon Denis. E essas obras, como eu falei, as obras desses biógrafos estão disponíveis na internet. E esse foi o nosso filósofo do Espiritismo dessa semana, Leon Denis. Deixem aqui abaixo nos comentários o que vocês acharam deste episódio. Deixem também o like e compartilhem nos canais do Espiritismo em Ação e do IFEP com seus amigos, em seus grupos e em suas redes sociais. E ativem o sininho para receberem as notificações sempre que conteúdos novos forem publicados nesses canais. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.